Olá, eu sou a pastora Paula Lopes, pastora auxiliar no Ministério Internacional Semeando em Terra Fértil, situado na rua Nova York, número 90, Santo Agostinho, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Já se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que tem dificuldade de ler a palavra de Deus, que tem interesse, mas sozinho não consegue. Esse é um livro simples, esse é um vídeo simples, claro, didático, que a gente vai lendo a Bíblia de uma forma bem gostosa, bem dinâmica, e aí o seu entendimento começa a se abrir. Não tem nada muito teológico, muito difícil, estudioso. Não, não, não. É simples, é prático, é gostoso e vamos junto. Nós estamos lendo o capítulo 17 de Mateus. Nós lemos a transfiguração no vídeo passado e hoje nós vamos falar sobre a cura do menino endemoniado, que está em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Pega a tua Bíblia e vem comigo para a gente dar início a essa leitura nesta noite, amém? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível a nenhum de vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Conviver com a incredulidade dos doutores da lei e conviver com a incredulidade dos seus próprios discípulos foi uma das coisas que, para mim, mais tristes na vida de Jesus. Estar cercado de pessoas que não entendiam o seu propósito, que não entendiam para que ele veio, que ouviam as suas instruções, mas não faziam segundo a sua vontade. Eu creio que deveria deixar o coração do Senhor muito triste. E agora vem um pai perante Jesus e fala: Olha, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus vai ali e opera na vida daquele menino. E agora os discípulos: Mas por que, Jesus, que a gente não conseguiu? E Jesus fala: Porque vocês são incrédulos. Até quando eu vou suportar a incredulidade de vocês? Vocês pregam bem, mas são incrédulos. Vocês cantam bem, mas são incrédulos. Vocês fazem várias coisas em meu nome, mas continuam incrédulos. E a incredulidade, ela é algo muito comum na nossa vida cristã. É muito normal ser incrédulo. Não é normal é ter fé. Quando alguém usa fé, a gente fica: mas será? Ih, esse aí é doido. Ih, esse aí não sentou para calcular o dinheiro ainda não, que não dá, não. Ih, esse aí, coitado. Ixi, ó, fulano tá doente. Não, vai morrer. Já era. Fim da linha. A incredulidade é normal na nossa vida. O anormal é quando a gente usa a nossa fé. E quando os discípulos viram aquela criança, aquele menino que desde criança, problema velho, ninguém conseguia resolver, os discípulos: esse menino aí não tem jeito não, gente. Trouxeram pra gente orar, mas não tem jeito. E quantas causas que chegam nas nossas vidas que a gente olha e fala que não tem jeito.
Quantas pessoas da nossa família a gente olha e fala que não tem jeito. Quantas situações que surgem diante de nós e nós falamos, isso aí não tem jeito. Quando na verdade Jesus mais uma vez estava querendo florescer, fazer fluir a fé dos seus discípulos. Além da fé, Jesus falou assim: olha, é necessário fé, mas além da fé, essa casta de demônios aqui é com jejum e oração. Só jejua quem tem fé, gente. Pra que eu vou parar de comer as coisas que eu gosto? Pra que eu vou abrir mão da minha janta, do meu almoço, do meu café, se eu não creio que eu vou obter aquilo que eu tô fazendo em prol? Só ora quem tem fé. Pra que eu vou ficar falando com Deus se eu não acredito que Ele vai fazer o que eu quero que Ele faça, o que eu creio que Ele possa fazer? E aqui Jesus estava dando essa chave para os seus discípulos. Primeiro, vocês precisam acreditar em mim. Depois, vocês precisam acreditar que tudo tudo para mim é possível. E depois, vocês precisam se empenhar em buscar o que vocês querem. Não só determinando, sai dele demônio, mas se consagrando para receber. Tudo aquilo que leva você para mais perto de Deus é autorizado por Jesus. Olha, tem que ter fé, mas tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com a igreja, com o corpo, tem que estar junto, tem que participar, tem que usar a fé, tem que unir a fé. Então Jesus aqui estava mais uma vez florescendo a fé dos seus discípulos. Olha, vocês não estão tendo fé, estão andando comigo, estão vivendo comigo, estão vendo eu ressuscitar, estão vendo eu curar, estão vendo eu libertar demônios. Olha, Jesus liberta o endemoniado gadareno, agora Jesus está diante de um demônio que perto do gadareno não era nada, era fichinha, porque o gadareno era legião, ou seja, quase cerca de 5.000 demônios dentro de um homem só. Aqui era um demônio que possuía esse menino. E os discípulos não conseguiram expulsar, porque não acreditavam. Se você é um praticante de qualquer religião e não acredita, na verdade você não pratica nada, você está só perdendo seu tempo. Se você faz uma oração e não acredita que você recebeu, está valendo de nada. Só pode orar. A sua oração só vai chegar no céu quando você estiver orando, acreditando que enquanto você está falando com Deus, Deus está ouvindo e entrando com a providência. Não adianta subir oração vazia para o céu. O que é subir oração vazia? Senhor, cura a minha enfermidade. Eu vou morrer. Não, tem que já preparar o testamento aqui que eu vou morrer. Não, Senhor, me cura, porque eu creio que para o homem não tem mais jeito, para a medicina não tem mais jeito, mas tudo é possível ao que crê. No versículo 24, diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Mais uma vez, Jesus está diante dos questionamentos dos homens religiosos. Jesus não paga o imposto do templo. Jesus era o templo. Jesus era dono do templo. Jesus era a presença que enchia o templo. Jesus era responsável pelo templo. O templo só existe por causa de Jesus. E agora eles estão pedindo para Jesus pagar o imposto. E aí Jesus aproveita a oportunidade, não para debater com eles, porque, como diz o outro, né, gente, que a gente não pode ficar usando essas palavras, né, mas que eles lá já era causa perdida, né, eles estavam agarrados ali aos costumes deles, né,
E Jesus enche o coração de Pedro de fé, né? Pedro, quem paga impostos da casa ou de fora da casa? Aí Pedro, os de fora da casa, Senhor. Os filhos então estão isentos, né? Mas para não escandalizar esse povo, para não ficar tendo que ficar batendo boca com esse povo toda hora, vai no mar, lança a rede, lança o anzol, pesca um peixe, o primeiro peixe que você pescar vai ter uma moeda na boca dele. Olha só, gente. Jesus está treinando a fé de Pedro. Senhor, negócio difícil. Não tinha Judas lá com a bolsa lá das ofertas. Pega uma moeda aí na bolsa aí, tem oferta aí para a gente pagar esse negócio. Não, Pedro, usa a sua fé. Parece difícil, parece impossível, parece loucura, mas é fé, Pedro. Vai lá e usa a tua fé, porque eu estou contigo. E Pedro faz exatamente como Jesus manda e utiliza-se da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é presenteador daqueles que o buscam com fé. Entenda que se você é um religioso sem fé, você não é religioso, você não conhece a Deus, você não conhece a Jesus, você não conhece aquilo que você diz crer e confessar e pregar. Sem fé, sem Jesus. Sem fé, sem Deus. Sem fé, sem céu. A fé é o passaporte para que você seja verdadeiramente filho de Deus e reconhecido como alguém em quem Deus se agrada, confia e mora.